Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Eu começo o programa de hoje agradecendo mais uma vez a você que nos acompanha neste projeto, que acaba de completar 1 ano de vida. A cada semana, a nossa playlist fica mais recheada de histórias, análises, novidades, conhecimento e informações sobre o agro. Já são 53 episódios desde a publicação do primeiro, lá no dia 14 de maio de 2021. Aliás, fica aqui o convite para você que gosta de maratonar podcasts, viu? Vale a pena ouvir os programas anteriores. Obrigado pelo apoio e pela audiência durante este primeiro ano do podcast do Patrone e vamos em frente que ainda tem muita gente boa para trazer aqui. Aliás, o bate-papo de hoje, episódio 54, é com uma amiga que tornou-se referência na comunicação agro no Brasil. Do primeiro contato com o jornalismo rural até aqui, ela tem colecionado prêmios, seguidores e, principalmente, admiração e respeito daqueles que a acompanham, seja pela TV, pelas redes sociais, em palestras ou eventos. Nesta conversa, relembra desafios, fala sobre a importância de aprender a enxergar as oportunidades presentes em qualquer lugar e de como a dedicação, a intensidade e a busca pelo equilíbrio sempre foram características presentes na carreira que construiu. A sorte às vezes vem disfarçada, e a Kellen Severo não tem dúvida disso. Gaúcha de Uruguaiana, cidade na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ela escolheu ainda cedo o jornalismo como profissão e contou com o apoio da família para superar barreiras e conseguir cursar a faculdade longe de casa. Em meio à frustração por não ter conseguido entrar numa universidade pública, ela precisou fazer estágios desde o início do curso para ajudar a custear as despesas, o que também foi importante na construção das relações profissionais que viriam a gerar futuras indicações para vagas de emprego. E foi em uma dessas oportunidades que ela encontrou-se com o jornalismo agro, em plena capital paulista. Era o ponto de partida para uma história de sucesso, escrita com capítulos na TV e no mundo digital, por uma comunicadora que mantém um pé no presente e um olhar futuro. Kellen Severo, que prazer, que honra ter você participando aqui no podcast do Patrone. Geralmente eu costumo dizer que os convidados que passam por aqui têm a agenda muito corrida, mas você, a gente nem precisa dizer isso, né? Basta olhar suas redes sociais, você está trabalhando sempre com muita intensidade, é uma característica sua, a qual, aliás, eu admiro muito, já te falei isso pessoalmente, falo aqui também para quem está nos ouvindo. Te agradeço demais por estar participando aqui, sei que vai ser um bate-papo muito bacana e quero saber como é que você está. Tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. Que alegria receber o convite, que alegria rever ou ouvir o meu amigo, né, estar em contato mesmo que à distância, mesmo que de longe a gente se sente mais próximo, né? Então, muito obrigada pelo convite e eu estou muito bem, estou muito leve, muito feliz, muito confortável com as oportunidades que a vida tem apresentado, com essa intensidade da agenda, com o equilíbrio, umas semanas um pouco mais intensas de viagens, outras mais intensas intelectualmente, de estratégia, de reorganização, e aí eu acho que nesse ritmo a gente vai avançando. Tô bem feliz, Patrone. Muito legal, e você falou a palavra equilíbrio, né? Isso é algo que a gente vai entendendo a importância de dosar as atividades, né? As agendas, independente de qual área for, com o tempo, né? Algo que acho que talvez a experiência vá nos mostrando como a gente deve lidar com determinadas situações para buscar, de fato, esse equilíbrio, né? Que vai nos permitir ter ainda mais gás para tocar projetos adiante, né? Equilíbrio acho que é uma palavra fundamental, eu acredito que na sua vida ela tenha um significado muito importante, muito impactante, né? Sempre busquei por isso. Dentro da minha trajetória, assim, Patrone, às vezes pode parecer para quem acompanha de longe que as coisas surgiram naturalmente, mas na minha trajetória eu sempre busquei por essas coisas, eu sempre bati na porta, eu sempre procurei a oportunidade, eu sempre tentei me preparar para desfrutar daquilo que eu entendia e ainda entendo que é o futuro ou a pessoa que eu quero ser a seguir. E equilíbrio passa por uma dessas questões que foi uma decisão na minha vida. Eu acho que na década dos 20 anos
O equilíbrio para mim era trabalho, muito dedicado a trabalho, porque era ali uma fase de construção. Na década dos 30, eu entendi que eu ainda queria trabalho, mas um diferente tipo de trabalho, com uma diferente agenda, com uma proposta diferente, para equilibrar mais elementos da vida pessoal, do estilo de vida mais saudável, de um estilo de vida mais contemplativo, porque eu sou muito contemplativa e eu gosto de ter espaço. Então, esse equilíbrio ele vai mudando a depender do momento da vida que você está. Na década de 20, o nosso equilíbrio é mais trabalho e menos lazer. Na década de 30, é um pouco de trabalho, um pouco de lazer, um pouco de autoconhecimento, um pouco de desfrutar do que você construiu nos 20. No 40, o que será? Ainda não sei. Mas esse equilíbrio ele vai mudando a depender do momento que a gente está. É assim para você também? Não sei. Exatamente, vou passar a descobrir agora como que vai ser na década dos 40, né? Tá quase? Recém-completados 40. Não, fiz em janeiro, já tô com 40, Parabéns! 4.0, com disposição de 3.0, eu diria. Então, mas tá tranquilo, Caramba, tá Patrone, tá bacana. super jovem. Não sabia que você estava com 40. Parabéns, Tava, chegou tava, benzão, tava. hein? Não, tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo. Estamos mantendo o foco, né? Buscando também o equilíbrio alimentar, o equilíbrio da atividade física, incorporando isso no dia a dia, tá fazendo bem, principalmente mentalmente, né? Acho que isso também é muito importante, né? Total. Loura, mas vamos lá. Loura, para quem não conhece, é o jeito que eu costumo chamar a Kellen já há muito tempo, né? Um jeito carinhoso dessa amiga querida. Mesmo à distância, a gente sempre se deu muito bem, né, É Kellen? A gente verdade. trabalhou um bom tempo juntos. E eu queria que você dividisse um pouquinho aqui as tuas origens, né? Você, pelo sotaque fica muito claro, você é gaúcha, mas vamos falar de que cidade você é, como começou a tua trajetória e a tua relação com o agro, onde que começa na tua vida. Legal. É engraçado, Patrone, porque faz mais de 10 anos que eu moro em São Paulo e eu achava que eu já tinha perdido o sotaque, mas por onde eu ando, ele ainda é muito revelador. E isso é muito interessante porque é parte da minha personalidade, né? De quem eu sou e não tenho nenhum tipo de interesse de perder esse sotaque, mas eu achava que por estar fora do estado há mais de uma década isso poderia ter acontecido. De fato, eu sou gaúcha, nasci em Uruguaiana, que é uma cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fica a cerca de 8 horas da capital, então é bastante distante da capital. E foi lá que, com 11 anos, Patrone, eu decidi que eu queria ser jornalista. Muito novinha, né? Imagina com 11 anos. Decidir pode ser uma palavra meio forte, quem decide algo com 11. Mas foi ali que eu tive a primeira provocação da babá de um primo meu sobre o que eu queria ser quando eu crescesse. E aí a gente conversou e eu falei para ela que se era isso que jornalista fazia, porque ela estava me explicando, né, as diferenças nas profissões, eu queria ser jornalista. E a partir dali foi um despertar. Eu comecei a buscar o que fazia um jornalista, por que que eu me identificava, e aquilo ficou muito cristalino para mim, que eu queria ser jornalista. Mas não havia faculdade de jornalismo em Uruguaiana. E eu já tinha 11 anos. De lá para diante, isso sempre esteve na minha mente. E aí eu comecei a fazer um plano, porque eu te falei, eu sou uma pessoa que tenho essa característica. Eu faço planos, eu gosto de me ver no futuro, de tentar antecipar quais vão ser os meus movimentos, sem que isso me ancore, mas que me dê um senso de direção. E quando eu tinha 11 anos, então eu decidi que eu seria jornalista. Passei por um processo ali antes da faculdade de fazer aqueles exames vocacionais, porque eu pensava, será que eu fiquei tão obstinada desde muito nova, querendo uma profissão que talvez eu não tenha observado outras hipóteses a meu respeito? E aí eu fazia os testes e sempre dava a mesma resposta. Aí, Patrone, a minha família é uma família que não tinha posses, né? Então, como é que eu faria para sair de Uruguaiana e estudar em outra cidade, que é a cidade que eu havia escolhido era Santa Maria, uma outra cidade do interior, mais próxima de Uruguaiana. Então, eu lembro que o meu pai disse: minha filha, faça direito aqui em Uruguaiana, vá ser juíza, como uma sugestão. Eu falei: pai, eu vou ser jornalista. E eu sempre tive a personalidade meio fortinha, assim, né, patrônio? Deve dar para perceber, desde pequena. E eu pensei: bom, como eu posso fazer para eu ir para Santa Maria? Porque
minha família não tinha grana suficiente para me manter fora estudando numa universidade privada, mas eles sempre me apoiaram, desde muito novos. Então, o que precisasse ser feito, eles fariam, né? A minha mãe ela começou como vendedora de Natura e ela vivia para lá e para cá com sacolinhas nos braços e fez uma grana pesada para ajudar a complementar a renda do meu pai, que era aposentado, e fazer com que a filha realizasse o sonho de tentar estudar fora. Então, um esforço tremendo dos dois, fantásticos, sempre muito fortes, assim, para ajudar os filhos a realizarem aquilo que eles entendiam como o desejo deles. E aí eu lembro que com 16 anos, eu liguei para vários lugares em Santa Maria e fiz uma espécie de orçamento de qual era o valor mínimo que eu precisava para viver fora de Uruguaiana, fazendo um curso pré-vestibular para eu tentar entrar na Universidade Federal. Eu sempre fui boa aluna, então eu tinha muita fé que eu conseguiria. E aí eu fiz o orçamento, apresentei para o meu pai e ele disse, ok, você pode ir. Então, saí de Uruguaiana para Santa Maria para fazer o quê? Estudar jornalismo e tentar uma vaga na Federal, coisa que eu não consegui, tá, Patrone? Eu gostei dessa história de fazer o orçamento, já comprovou ali para seus pais que obviamente já sabiam dessa sua característica, né? Claro isso, mas o quanto você de fato queria mesmo, né? E fizeram bem em investir na tua carreira, na tua decisão. Muito legal. Como é que foi o período da faculdade? O que você notou na faculdade? Era o que você esperava, né? A gente sabe que muitas vezes a gente chega com muita sede ao pote na faculdade, independente da carreira que for, mas no jornalismo a gente sabe que é freado logo no início porque vem uma carga teórica muito grande que a gente imagina que seria diferente. Como é que foi para você, Laura? Eu acho que para mim o mais transformador não foi nem a entrada na faculdade, foi a tentativa de entrar. Porque foi nesta época, Patrone, com 17, 18, 19 anos, que eu vivi uma das maiores frustrações, assim, que foi uma sequência de falhas, né, ou de fracassos, quando eu não consegui realizar o meu sonho, o meu plano, que havia sido traçado lá no passado, que era entrar numa universidade pública, numa outra cidade, que era Santa Maria. E ao não entrar na universidade pública, como uma adolescente, eu comecei a questionar, poxa, será que o que tem de errado que eu não consegui realizar aquilo que eu me propus, né? E muito do que eu aprendi na época de eu não ter conseguido, Patrone, é porque eu coloquei uma carga de intensidade muito alta no quanto era a única alternativa que eu entendia que eu tinha. Se eu não entrasse numa universidade pública, na minha visão, eu não teria condições de pagar pela privada, ou seja, era o fim do meu sonho. Esse era o raciocínio de uma menina de 17 anos. Então, o que eu fiz? Eu me dediquei demais, mas eu me abandonei em outros aspectos ainda muito nova. Eu só queria estudar e estudar, só que daí eu não tinha válvula de escape, eu não tinha equilíbrio emocional, e aí quando chegou o dia da prova, eu pensei, meu Deus, se eu não passar, acabou, né? Vou voltar para a Uruguaiana, e eu não gostaria, eu queria seguir em frente. E aí eu não passei. Então, o período pré-entrada na universidade foi um período muito duro, porque foi o período onde eu saí de casa com 16, 17 anos, fui morar sozinha, orçamento baixo, uma carga emocional pesadíssima, querendo realizar o sonho de virar jornalista e sabendo que, na minha visão, a minha única alternativa era a federal, porque eu sabia que meus pais tinham desafios financeiros para conseguir manter um filho fora da mesma cidade e ainda pagando uma universidade. Com toda essa bagagem que eu me autoimpus, eu falhei. E ao falhar, foi onde, de novo, a minha família foi incrível e me disse... eu estava, assim, muito arrasada, porque, caraca, com 11 anos eu decidi que eu queria ser jornalista. Caramba, quanto tempo já que eu tentava entrar numa universidade e não conseguia, porque eu não estava em dúvida sobre o que eu queria ser, eu estava querendo entrar na universidade. E Patrone, era um pré-vestibular num ano, mas um ano de pré-vestibular, e foram 2 anos de fracasso seguidos, e, poxa, foi muito dolorido. Então, os meus pais me disseram que eles tinham realmente desafios para conseguir manter um filho fora da cidade, usufruindo de uma universidade privada, mas que a gente poderia achar uma solução. A gente ia fazer as cadeiras mínimas necessárias
e eu ia começar a trabalhar. E com o meu trabalho eu complementava o orçamento da faculdade e eu ia realizar o meu sonho, que era fazer jornalismo. Então, o dia que eu entrei na universidade, sendo muito franca para você, não foi um dia, uou, feliz, porque a minha meta de Mariana era a outra. Então, ali era meio que assim, você não conseguiu, então vamos em frente. E tem uma frase, Patrone, que me acompanha desde a época, eu tenho colado no meu diário uma reportagem de jornal. É uma frase que me acompanha desde a época que eu falhei no vestibular. E o jornal era uma coluna, um artigo, e uma frase que dizia assim: a sorte, às vezes, vem disfarçada. É uma frase que me acompanha há muito tempo. E o meu fracasso ao tentar entrar numa universidade federal foi, para mim, a realização dessa frase. A sorte, às vezes, vem disfarçada. Porque ao entrar na universidade privada, que era à noite a minha aula, eu dediquei o meu dia com sangue nos olhos a buscar todas as oportunidades que eu poderia ter. Então, eu fazia 3 estágios ao mesmo tempo. Eu estava correndo com muita intensidade, como você disse, para fazer daquela oportunidade a melhor que eu pudesse. E aí, o meu período da universidade, Patrone, objetivamente respondendo a sua pergunta, foi um período em que, desde o primeiro semestre, eu trabalhei. No primeiro e segundo, eu trabalhei ainda fora da área de comunicação, mas já nas férias do segundo semestre, eu consegui uma colocação num estágio na área de comunicação, e a minha marca dentro da universidade, a minha memória é mercado de trabalho. As minhas grandes referências na época da universidade foram referências do mercado de trabalho. Foram profissionais que eu conheci enquanto estagiária e que geraram uma corrente do bem. Veja o que eu estou te dizendo. Essa corrente que começou quando eu era estagiária gerou uma corrente do bem, esses profissionais, que me lançou direto de Santa Maria para São Paulo. Você acredita? Que legal, cara. Eu acho que assim, você traz um exemplo muito claro de como as oportunidades são construídas e como elas estão em qualquer lugar, né? Você narrou aí um período de frustração e depois de aceitação, vou dizer assim, entre aspas, e encarando aquela realidade que era necessária de já começar a estagiar, né, assim que possível, mas de conciliar os estudos com o trabalho para complementar essa receita que era necessária para arcar com os custos da estadia e dos estudos, né? Enfim, e essa condição te levou lá na frente a uma oportunidade que muda completamente a tua vida, muda a tua carreira e certamente também tem uma grande contribuição na mudança do jornalismo agro brasileiro que a gente vai falar mais adiante. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Me fala como é que foi justamente essa sua mudança para São Paulo. Vamos dar esse pulo de 4 anos aí. Exato. Olha que interessante, Patrone. Eu fui estagiária na TV Câmara e lá eu conheci um profissional, o Larré. O Larré me indicou para um outro profissional que era o chefe de jornalismo da afiliada da Rede TV na época.
que chama TV Pampa, no Rio Grande do Sul. Então, o meu chefe na TV Câmara me indicou para o chefe de jornalismo da TV Pampa. E o chefe de jornalismo da TV Pampa, onde eu fiquei enquanto estagiária e fui efetivada ainda como estudante, já como jornalista fixa. Eu saí da universidade já com emprego em TV, então ainda no 6º e 7º semestre eu já estava atuando como repórter. Eu comecei como freelancer, aí fui contratada e então durante a minha jornada dentro da universidade eu já era atuante como repórter na região de Santa Maria. E esse chefe, Ayrton Amaral, me indicou para o chefe de jornalismo do Canal Rural, Júlio Carnino, em São Paulo, porque o Júlio havia trabalhado com o Ayrton em Santa Maria em uma oportunidade no passado. Aí você vai dizer, poxa, mas você não disse que você teve sempre que bater na porta, que as oportunidades não surgiram? De fato, eu era estagiária e eu bati na porta com o meu currículo da TV Câmara e pedi se tinha um estágio. Eles me disseram que não, a partir só do 5º semestre. Mas aí um cinegrafista que ouviu a conversa me disse, mas tem uma vaga aberta. Falei, gente, se tem a vaga aberta, ela é minha. Eu estava no 2º semestre, patrônio, eu ia para o 3º. Eu acho que eu fui tão chata que eu consegui a vaga antes do que era necessário. Em relação à TV Pampa, foi a mesma coisa, eu bati na porta. E em relação ao Canal Rural, foi a mesma coisa. Depois de formada, eu peguei o meu currículo e bati na porta de várias emissoras, entre elas o Canal Rural. O Canal Rural foi a primeira a me chamar. Na sequência, outras me chamaram, mas eu não queria trocar São Paulo e nem a emissora que eu estava, que era o Canal Rural, por outras. Então, as oportunidades, elas acontecem, mas há a necessidade, no meu ponto de vista, de um processo de busca, de exposição, um processo contínuo de avante. Vamos mais um pouco, sabe? E a vida, ela dá exemplos, e na minha vida, pelo menos, foi assim. Exatamente, concordo com tudo que você disse. Acho que ela é uma junção, né, um conjunto de você ter as oportunidades, enxergá-las, que eu acho que é fundamental você enxergar, né? A gente não pode ser míope, de não entender o que está acontecendo e realmente o que pode ou não ser oportuno para a gente, para a nossa carreira, mas o fato de você buscar, de ir atrás, de fato se mostrar disposta a conquistar essa vaga, essa oportunidade, a realizá-la, realmente é fundamental. Sem isso, né, a oportunidade passa e você não a aproveita. Patrônio, deixa eu só fazer um ponto sobre o que você acabou de destacar e que eu acho super oportuno para quem estiver nos ouvindo. Nem sempre a oportunidade vai ser o lugar que a gente desejava. Nem sempre a oportunidade vai vir do jeito que a gente sonhou. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é a sorte, às vezes, vem disfarçada. Se você me disser, bom, mas você pensava em jornalismo agro? Quando eu recebi o convite para o Canal Rural, eu não sabia que no Canal Rural havia um telejornal. Eu era uma jovem estudante de jornalismo que, quando via o Canal Rural, eu via passando leilão. Então, a minha mentalidade era que era um canal de leilão, assim como muita gente durante muito tempo pensou. Quando você fala para pessoas que não são do meio, existia, pelo menos na época quando eu comecei, uma certa resistência e até uma certa ignorância, né? Tá, mas onde você trabalha? Eu trabalho no Canal Rural. Tá, mas o que você faz no Canal Rural? Não é só leilão? E aí você tem que olhar para aquele ambiente e, como você disse, enxergar qual é a oportunidade que a sorte que está me dando essa oportunidade disfarçou. Cara, isso é genial. Olhe para o lugar onde você está e tente identificar qual é a oportunidade que tem muita gente não vendo. Foi o que eu fiz, porque a grande sorte foi o Canal Rural na minha vida. Ele me deu a oportunidade de entrar no agronegócio. Eu tive a oportunidade, e se alguém que estiver nos ouvindo quiser fazer uma seleção de coisas que eu acho importantíssimas, lembrem-se, a sorte vem disfarçada. E 2, aproveite a oportunidade, porque tudo começa com uma oportunidade de estagiária, uma oportunidade de freelancer, que foi o meu caso, era 1 mês a vaga que eu entrei. Se você tem a oportunidade, patrone, agradeça a Deus, porque o resto deixa com a gente resolve. Agora, oportunidade é preciso treinar o olhar para identificar.
Tem muita gente que está cheio de oportunidade e está se lamentando. Assim não dá, né? Kellen, sabe que você falando essa tua história, né, tem muita semelhança com o que eu vivi, né? Eu também encontrei no Canal Rural uma oportunidade ímpar assim que eu estava saindo da universidade, né? Também foi para um contrato de freelancer por um período curto e foi uma oportunidade que, de fato, eu enxerguei quais eram as possibilidades dentro dela, né? E que de fato transformou minha vida, né? Assim como você teve sua vida transformada, impactada positivamente pelo agro, o mesmo aconteceu comigo. Eu estava ouvindo você falando e realmente é muito legal ouvir histórias dessa natureza. Vamos falar desse período então no Canal Rural. Foi, pelo visto, o teu primeiro contato de fato com o campo, assim, né? Do ponto de vista de trabalho, né? Você veio de uma região que já tinha o agronegócio muito forte, né? Todo o Rio Grande do Sul tem essa característica, mas acho que esse contato mais próximo foi de fato por meio do trabalho junto ao Canal Rural. A minha primeira experiência cobrindo agronegócios foi com o Canal Rural e eu tenho uma gratidão profunda, profunda, profunda pela oportunidade que tive, pelos anos que vivi lá e realmente é uma gratidão e uma emoção muito positiva que eu sinto ao falar daquele lugar, porque foi onde eu entrei, uma recém-formada, e eu saí uma jornalista especializada em agro. Então, todo esse processo de transformação aconteceu lá dentro, a partir do que eu chamava atenção agora há pouco, de uma oportunidade que começou com uma oferta de freelancer para uma menina de 20 e poucos anos, 23 anos, morava no interior do Rio Grande do Sul, nunca tinha viajado de avião e tinha um sonho de trabalhar como jornalista no Rio ou em São Paulo. A oportunidade veio para uma vaga de repórter, junho de 2010. Agosto do mesmo ano, eu lembro com muita emoção quando eu recebi a ligação de que eu ia ser contratada para uma vaga efetiva. Eu estava na minha primeira cobertura em Avaré, num quarto de milha, num campeonato. E olha, eu lembro que eu dividi aquela emoção com os meus colegas, com os cinegrafistas que estavam conosco e foi uma emoção muito forte que de relembrar eu revivo, porque foi a minha primeira oportunidade como jornalista profissional em São Paulo. Incrível, eu amei. Que legal, e você fez jus a toda a aposta, vamos dizer assim, que foi colocada em você, né? Você construiu uma carreira incrível e no Canal Rural uma carreira de muito sucesso, principalmente com a marca dessa sua intensidade, mas de trabalho, exatidão, Obrigada. muita coerência, muito cuidado com a informação, que eu acho que são princípios básicos, né, do jornalismo, do bom jornalismo, mas que ficam muito evidenciados no trabalho que você desenvolve. Como eu disse no começo, eu trabalhei com você um bom tempo e era algo que eu várias vezes falei para você que gostava muito do teu jeito de trabalhar justamente por conta disso. Me fala uma síntese dessa tua experiência, pouco mais de uma década no Canal Rural. Uma síntese da minha experiência. Primeiro, obrigada, para mim também foi uma satisfação trabalhar com você, muito leve, muito fácil, uma pessoa sempre bem disposta, afim, então agradeço e a recíproca é muito verdadeira, viu, Patrone? A síntese, eu posso te dizer que foi muito trabalho duro, Patrone, muito trabalho duro, porque quando eu cheguei no canal, e você tem usado a palavra intensidade para me descrever, e eu acho que ela é uma palavra oportuna, porque essa intensidade que você qualifica, para mim, ela se traduz em realmente uma dedicação bastante intensa que tive ao trabalho enquanto estive no canal. E aí alguém que esteja nos ouvindo pode dizer, mas por que tanta dedicação intensa? Porque o agronegócio é um setor muito complexo e ele precisa de dedicação e estudo para que você se aproprie dos conceitos, consiga trafegar neste universo e só assim você consegue comunicar com exatidão, fazer as perguntas certas. E era para mim um grande desafio, porque eu desejava muito me transformar em algo relevante para essa comunidade. Só que eu não tinha bagagem. E isso era fruto de muita ansiedade para mim, porque a cada novo tema era necessária uma bagagem que eu não tinha. Eu não tinha bagagem de economia, eu não tinha bagagem de cobertura de internacional, eu não tinha bagagem de agricultura, eu não tinha bagagem de manejo, eu não tinha bagagem de política relacionada ao agro. Poxa, e como é que eu transito nesse universo? E como que eu faço as perguntas certas se eu nunca ouvi falar sobre tal coisa?
E aí é onde entra a dedicação. De fato, eu fui buscar. Eu fui buscar desde o primeiro momento que eu cheguei lá, quando eu vi um colega jornalista que cobria agro dentro da BMF Bovespa. E ele olhava para uma tela e enxergava naqueles coloridos de letras, números e códigos informações. E eu pensei, gente, que fantástico, eu quero aprender a trafegar nesse mundo. A segunda grande referência que tive lá foi o João Batista Oliva, entrevistado por você há poucos dias, porque ele era um profissional que fazia conexões do mundo global, sabe, do que acontecia na China, do que acontecia com o fenômeno climático, de georreferenciamento, com uma necessidade real da audiência. E ele fazia isso sem usar teleprompter, ou seja, ele virou o meu ídolo. E aí eu grudei nele. E grudei real, grudei de incomodar. Todo dia eu ligava, todo dia eu perguntava, mas e quais são as perguntas? E aí ele, ao perceber a minha vontade, foi se doando mais, sabe? Ele sempre me disse isso. Uma vez ele disse que, Ellen, quando alguém está no fundo do poço e alguém joga uma corda, tem gente que vai usar a corda para se enforcar e tem gente que vai usar para subir. Você é do tipo que usa para subir. Então, ele sempre me provocava, sabe? E tal coisa e tal coisa. Aí eu tinha um caderninho verde que eu anotava as lições do dia. Relacionar os fatos. Estudar sobre o PIB chinês. Clima e Laninha El Ninho. Valorização do dólar. E aí era uma construção diária. Eu anotava nesse caderninho que eu aprendi hoje. Porque era muito difícil, Patrone. Tinha coisas que eu tinha estudado há 2 dias e eu precisava repetir porque eu já não sabia. Então, quando você me pede um resumo, eu vou te dizer que foi uma década de trabalho duro para conseguir gerar uma bagagem que me permitisse ter uma comunicação clara e eficiente com a nossa audiência, porque eu sempre respeitei demais a nossa audiência, que foi o que você comentou no começo, no período que a gente trabalhou. Mas todo mundo respeita a sua audiência. Eu estou falando a minha maneira de respeitar. A minha maneira de respeitar a audiência é tentar todo dia trazer algo novo, nem que seja por um recorte diferente, uma opinião diferente e com a maior objetividade possível, porque o tempo das pessoas custa muito caro e a atenção é algo escasso. E essa foi uma premissa que me acompanhou. Espero ter conseguido resumir e desculpe se eu não citei pessoas que foram muito importantes para mim nessa trajetória, mas esses são alguns dos fatos marcantes. Muito bom, Kellen. E você trouxe um exemplo prático, né, de como é importante estudar, se aprofundar em temas, né? Recentemente, numa conversa com outros jornalistas agro e jornalistas que não cobrem o agro, a gente falava sobre isso, né? Quantas editorias estão presentes na editoria agro? Você citou algumas aí, mas tecnologia, meteorologia, agronomia, zootecnia, enfim, economia, política, relações internacionais, ou seja, é uma infinidade de assuntos que se entrelaçam e que vão gerar desdobramentos aí para dentro do campo, para fora do campo. Então, realmente é uma missão muito grande e que exige muito trabalho. Você está preparado para cobrir, para trazer uma notícia nova todo dia, um recorte diferente, ou seja, respeitar o tempo do telespectador, de quem consome o produto que você leva ao ar, né, independente da plataforma que for. Realmente é um trabalho muito intenso e você acha que resumiu muito bem essa pouco mais de uma década à frente do Canal Rural, que já caracteriza também como você leva adiante o seu trabalho. Realmente é uma área muito complexa. Então, fazer a cobertura de agronegócios sendo uma jovem de 23 anos, recém-saída do interior do Rio Grande do Sul, que teve uma oportunidade na capital, foi uma enorme oportunidade, mas também foi um grande desafio. Só que, para mim, a oportunidade é algo valiosíssimo e eu jamais poderia permitir que aquela oportunidade não fosse honrada. E a maneira que eu encontrei de honrar a oportunidade que eu recebi foi com muito trabalho duro, para ter nessa audiência, que essa audiência tivesse o meu respeito, através de uma entrega que eu julgava de qualidade, né? Sempre tentei, nem sempre foi possível, mas essa foi a jornada. Agora a pergunta é para você que é produtor rural. Você costuma vender suas máquinas e caminhões usados? E o que você acha desse processo? Há muita demora? Envolve muitos intermediários?
E no caso da compra de uma máquina nova, a concessionária leva a sua usada como parte do pagamento? Olha, assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser complicada a comercialização destes ativos e por isso decidiu inovar para acelerar e facilitar todo esse processo. Além de uma plataforma moderna, a Rutec oferece todas as soluções, desde o início até o pagamento, com transparência, segurança e comodidade para que você possa se preocupar com o que mais importa, o seu negócio. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, basta acessar www.rutec.com.br. Rutec, seu portal de compra e venda de máquinas. Kellen, virando a página, quando você sai do Canal Rural, você mergulha num projeto que você já começava a construir ali, mas que não sei se você tinha ideia que ele tomaria a proporção que ele tomou, porque são aquelas ideias boas e que parece que, como não fazer isso antes, né? Eu estou falando aqui do 3 em 1 do agro, que é algo que você toca nas redes sociais, que faz um sucesso tremendo e que é muito legal estar sempre acompanhando. Acho que esse é um dos segredos do sucesso das suas redes sociais, é porque você realmente está entregando conteúdo de relevância todos os dias, né? Como é que foi essa transição para você? A gente encontra sempre muita gente falando de como que é passar da televisão ou da mídia mais tradicional para a internet, né, para o digital. Como é que foi para você isso? Vou repetir algo que eu falei lá no começo. Foi planejado, Patrone. De novo, foi planejado. E essa história foi interessante, porque era 2017 e eu entendia que eu precisava estar presente na rede social. Eu não sou, para quem me conhece, uma pessoa que abra a minha vida privada, porque eu acho que já tenho bastante exposição trabalhando como uma jornalista, apresentadora. E foi uma escolha não abrir a minha vida privada. E como eu faria, então, para entrar numa rede social, que era, por exemplo, o Instagram, que eu já entendia que era ali o futuro das coisas, eu já estava atrasada no meu ponto de vista em 2017, mas porque eu não sabia como fazer parte daquilo. E aí eu lembro que eu paguei alguns consultores, alguns não, paguei um consultor, para ouvir, né? Bom, deixa eu entender como eu faço parte desse negócio. E ele me disse algo do tipo, Instagram é lifestyle, ou seja, estilo de vida. E você tem que abastecer a hora que você vai na academia, o seu jantar, o que você está fazendo. E eu pensei, tá bom, essa não é uma possibilidade, porque eu não quero fazer isso. Então quer dizer que eu não vou estar aqui? Não, deve ter um jeito. E a partir de então, desde 2017, eu sabia que eu precisava ter uma ideia de como entrar na rede social sendo a minha própria pessoa, sem seguir aquilo que estava na cartilha. Você tem que mostrar sua família, você tem que mostrar seu cachorro, você tem que mostrar o que você come, o que você vai na academia, e eu não tenho nenhum demérito em relação a quem mostra, porque eu acho muito legal, só não é a minha característica. E como eu faria, então, para fazer um trabalho lá? Eu não sabia. Só que isso era um pensamento persistente, ou seja, eu estava atenta para tentar descobrir. Você pode até achar engraçado, mas isso acontece na minha vida. E eu acho que tem a ver com a intenção. Dado que eu queria encontrar o que seria o meu caminho para entrar nas redes sociais, eu acordei um dia, abri o olho e o meu pensamento foi 3 em 1 do agro, 3 notícias do agro em 1 minuto. Acordei, Patrone. Foi como se fosse uma psicografia. Eu recebi, pronto. Ao acordar, depois, acordei com o nome do produto pronto, com a ideia pronta. E eu comecei a executar. Quando eu comecei a executar, eu executava no Story. E toda vez que eu fazia, meu desconforto era enorme. Porque ninguém estava fazendo jornalismo ali. Ali as pessoas estavam fazendo coisas divertidas, interessantes, mostrando as suas vidas. E eu estava lá, careta, fazendo as 3 notícias do agro em 1 minuto. Caraca, era muito desconfortável. Mas eu persisti. Até que, em 2020, durante a pandemia, alguém me disse, tira o teu 3 em 1 do agro de novo. Eu contratei uma profissional de rede social e eu tive uma conversa com ela e ela me falou, publique no feed. Eu falei, gente, mas a notícia de hoje vai ficar velha. Ela, esse conteúdo é muito bom, publique no feed. E foi aí, de novo, uma nova rodada. E aí você pode dizer, então não foi fruto de intenção,
de busca e, de novo, consistência. Pode parecer meio chatinho, não ter muito mistério, além da parte legal de eu ter sonhado e tido a ideia, o resto foi trabalho. Eu consultei profissionais, eu me dediquei e eu mantive a constância desde 2017, quando eu comecei o 3 em 1 do Agro, e comecei com bastante desconforto, persisti com o desconforto, até que ele virou uma das grandes pontos de virada na minha presença no digital. Foi onde as comunidades começaram a se conectar comigo. Então, de novo, Patrone, tem muita oportunidade, mas tem bastante trabalho, sabe? A conquista é fruto, de fato, dessa dedicação, né, Kellen? Porque você narrou aqui não só o olhar atento, mas investir nisso, né? Contratar especialistas, buscar respostas e orientações de como deve ser feito, e aí fazer o que você sabe, né? Com mais essas orientações. Acho que, além de tudo isso, é a persistência. Você disse, desde 2017, com constância, com frequência, sempre alimentando, né? Gradativamente isso vai conquistando seu público. Nada, são quase 5 anos aí, né? Se a gente pegar 2017 para 2022, não é de agora. Exato. E, Patrone, tem um elemento que eu acho fantástico que a gente, para quem nos ouve, que tem em mente: respeite quem você é. Eu sempre fui caretinha, eu sempre fui uma pessoa com algumas questões assim mais firmes a meu respeito. Se alguém vem para mim e diz que eu tenho que fazer tal coisa porque esta rede funciona desse jeito, e isso está agredindo a pessoa que eu quero ser, eu não faço. Se eu tivesse seguido o tal do guru, entre aspas, que me disse que eu tinha que fazer o lifestyle, e aí eu ia montar uma vida para abastecer o Instagram, sabe qual é a chance disso dar certo? Quase zero, porque não era eu. Eu preciso ser eu, Patrone. E se eu não for quem eu sou, a minha audiência sabe que há uma farsa ali. Então, se alguém te disser, siga essa receita, porque essa é a receita, e aquilo te traz um desconforto, pausa o projeto. Pausa, mas mantenha o respeito a quem você é, sabe? Acho que isso é mandatório, para não dizer outra coisa. Eu concordo, e você traz ali também uma outra questão que eu acredito muito, né? A gente trabalha com credibilidade, essa é a nossa principal moeda, né? Quem é jornalista, as pessoas têm que realmente acreditar naquilo que a gente está falando. Nós somos esse canal de comunicação, esse elo de comunicação. E se você faz algo que nem você acredita, né? Então, algo está errado. Então, acho que quando você diz não respeita a minha verdade, fere um pouco o meu princípio, o jeito que eu penso, realmente não vai adiante. Kellen, fala um pouquinho de hoje, né? Você está com multiprojetos aí. Tem uma série que você fez no ano passado que eu achei sensacional. É aquele tipo de trabalho que fala, cara, isso é muito legal, que foi a Agricultura por um Dia. E você vivenciou experiências aí muito bacanas, histórias muito emblemáticas, assim, que mostram a pluralidade do Brasil rural, né? E todas as dificuldades de você exercer cada uma das pessoas que você ouviu daquelas profissões, né? Me fala um pouquinho desse trabalho antes da gente estar seguindo para como você está hoje. Esse trabalho foi um divisor de águas, porque eu vivi muito tempo dentro do estúdio e eu tive poucas oportunidades como uma repórter com tempo para fazer uma produção especial. E não há outra maneira de dizer que não um presente, um grande presente, uma dádiva, porque conviver com aqueles agricultores e viver como agricultora por um dia foi uma experiência tão transformadora, Patrone, tão transformadora. É muito diferente você ver de longe e é muito mais intenso você colocar a mão na massa e fazer aquilo que o outro está fazendo. É se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do trabalhador rural, do produtor rural, você sente uma energia que é uma energia do trabalho, uma energia da fé, uma energia da constância e acessa uma sabedoria sobre os ciclos de alto e baixo da vida que é transformador. O projeto é lindo, ele já está na 3ª temporada e eu colhi desde coentro, repolho, soja ainda acho que eu não colhi não, colhi coentro, repolho, milho, trigo, mais recentemente colhi maçã, uva, aprendi demais e já vou dar uma dica aqui, vai ter novas temporadas, viu? O pessoal está muito animado com o projeto e eu vou seguir essa jornada de agricultora por um dia.
E você já deixou uma cantada aqui também para que você não colheu soja ainda, né? Então, quem É, sabe nas próximas aí surja o convite também, essa oportunidade que é muito bacana, né? com Muito legal mesmo. certeza. E você usou a expressão se colocar no lugar do outro, né? Isso muda tudo. Muda, porque é transformador. Eu voltei de lá impactadíssima com o trabalho, colher batata, Patrone, é um trabalho absurdamente. É um crossfit que você faz durante o dia inteiro, de fato. Olha, se um dia você não conseguir ir no crossfit, porque eu sei que você é crossfiteiro, vá colher batata. O negócio é chocante, eu juro para ti. Muito bom, muito bom. E é transformador, é incrível. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos lá, Kellen. Quando a gente começou a conversar, eu disse que você mudou, ou iria mudar, né, a forma de comunicar o agro, né, trazer uma contribuição muito grande, né? E isso fica muito claro no próprio 3 em 1 que você faz, as tuas lives, né? Você também transforma as lives em podcasts. Tá sempre independente do projeto que você esteja, as suas redes sociais estão sempre muito alimentadas e com muita informação pertinente, factual, com análise. Isso é muito bacana. Isso para mim é uma disrupção, é uma maneira diferente de comunicar mesmo que se consolidou por meio do teu trabalho, da tua qualidade, da tua competência. Mas você também tem outros projetos, né, que estão em andamento conjunto, inclusive recentemente anunciou mais um projeto agora falando de tecnologia. Me faz um panorama de como está teu dia a dia hoje com os projetos em que você está, para que o público possa te acompanhar, quem ainda não acompanha. Legal, eu acho que houve uma transição, desde que eu te falei que em 2017 eu entendi que eu precisava começar uma transição da TV para o digital, foi lá que tudo começou, com o 3 em 1 do Agro. Em final de 2020, então, eu deixei o Canal Rural, depois de quase 11 anos, ou um pouquinho mais do que isso, não me lembro a conta agora certinho, e ali começou uma nova fase da minha vida, em que o meu principal foco deixava de ser a TV, passava a ser a rede social, e eu assumia também a proposta de trabalhar com publicidade. Então, hoje, a minha forma de trabalho, eu estou atuando em publicidade, eu estou atuando como apresentadora e comentarista na Jovem Pan News, com agronegócio, então o agronegócio além da fronteira de mídia especializada numa TV aberta, né, ou seja, para público geral. Paralelo a isso, eu estou com um projeto de conteúdos voltados para agricultores e mais um projeto junto com a tecnologia. Então, eu acho que são esses 4 hoje. Então, são diversas formas de um jornalista se colocar no mercado de trabalho, né? A gente tem diversas áreas de atuação. E a única barreira, sabe qual é, Patrone? A gente não se permitir. Se você se permitir e disser, cara, eu vou fazer um trabalho sério, respeitando a minha audiência e com transparência, a sua audiência, ela te respeita e ela te acompanha. Então, eu fiz uma transição e essa transição me abriu um novo modelo de atuação no mercado de comunicação para o agro. E eu acho muito legal quando você fala isso, né, que a tua audiência, quando você entrega com respeito o conteúdo que você entrega, a audiência vai continuar te acompanhando e vai respeitar o teu trabalho, como é muito claro no que você faz. Você quebra aquele paradigma da questão da publicidade, né? Isso por muitos e muitos anos, né? A jornalista não pode fazer publicidade, não pode ter vínculo. E você mostra que, de fato, né? Mais uma profissão que mostra que é possível sim que uma coisa não vai interferir na outra. Eu acho que o trabalho que você desenvolve mostra realmente que é possível encontrar essa sinergia, mantendo a qualidade, a credibilidade, que são as suas características principais. Eu acho que o grande ponto, Patrônia, é você entender as transformações que estão acontecendo no mundo e nos mercados. Uma grande transformação teve a ver com o modelo digital, né, essa disruptura, as novas formas de fazer. E outra transformação está no ambiente de negócios, em que as empresas passaram a desejar estar dentro do conteúdo e não nos intervalos comerciais.
e que a audiência passou a aceitar que esse mundo fosse também mais híbrido, que um jornalista fizesse publicidade. A grande questão é você ter transparência ao comunicar o que você está fazendo. Se aquele conteúdo é uma publicidade, ele tem que ser descrito como uma publicidade. Se ele é um apoio à produção de conteúdo, ele é um apoio à produção. Quer dizer que alguém entende que para produzir conteúdo é preciso energia e recursos. E essa empresa está investindo recursos para que você coloque energia e entregue um conteúdo. O mundo mudou, Patrone. E se nós, enquanto jornalistas, acompanharmos de longe, a gente fica para trás. É o que a gente está fazendo. O mundo está mudando e a gente está navegando junto com essas mudanças. Cara, vai dar frio na barriga? Vai dar medo? Vai com medo mesmo. E é mais ou menos esse o processo. Para onde vai a próxima mudança? O recente projeto que eu anunciei, ele justamente tem a ver com tecnologia. O novo salto no agro, na minha visão, passa pelo uso da tecnologia. Enquanto comunicador, eu entendi que eu tinha um desafio de também incluir mais gente nesse processo, porque são muitos novos termos, são muitas novas formas de fazer, e isso vem como uma avalanche numa velocidade tão alta que, se a nossa audiência não compreender, existe um processo de exclusão. E eu, enquanto comunicadora, eu quero incluir. E como eu incluo? Aprendendo sobre isso e trazendo conteúdo sobre isso. E é nesse processo em que eu aprendo e eu comunico que eu incluo muita gente nessa nova onda, que é a onda tecnológica, para falar de um dos projetos que vem aí. Então, eu estou sempre com um pé no presente, mas um olhar no futuro, sabe? E as duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E isso, para mim, é muito motivador. Porque uma das coisas que mais me motiva é aprender sempre. Eu adoro aprender, adoro. Foi isso que me motivou no agro, porque eu tinha que aprender todo dia, caramba, não tinha um dia que eu dizia, poxa, acho que agora eu já sei como é que faz isso. Aí vinha um outro assunto que eu não sabia nada, e aí eu tinha que aprender de novo, e aí dá uma gana de querer aprender sempre. E o agro me traz isso, e esses novos projetos também me trazem isso. E aí a gente vai se reinventando e se fortalecendo, né? Que legal, Loura. Tenho que te agradecer muito por esse bate-papo, muito bacana, passou rápido aqui. Você deu uma aula para quem está nos ouvindo, acho que de enxergar com um olhar amplo para as oportunidades, buscar estar preparado para, de fato, aproveitá-las, para os novos jornalistas, né? Muito legal esse bate-papo, te agradeço demais. Mas eu queria, só para a gente partir para o fim aqui, que você falasse um pouco sobre, toda vez que estamos falando sobre agronegócio, vem a máxima, né, de como está a comunicação do agro. Eu queria a tua avaliação sobre a comunicação do agro, né, onde o agro ainda precisa avançar para se comunicar melhor. É uma grande questão no setor e você sabe muito bem disso. Eu acho que a melhora da percepção do público geral sobre o agro passa pela consistência de conteúdos de qualidade ao longo do tempo. Essa mudança de percepção, ela não é algo rápido, é algo que vai ser construído ao longo do tempo com um trabalho bem feito por nós jornalistas e outros comunicadores do setor agro. Há um ambiente repleto de desinformações, de oportunismo político e sim de ideologia. Você não vai conseguir explicar para alguém que ideologicamente não acredita naquilo, que aquilo é diferente daquela crença. Ou seja, há espaço para a gente comunicar o agro de maneira eficiente e a transformação na percepção do público sobre o agro vai vir ao longo do tempo, à medida que ele for exposto repetidamente em doses homeopáticas a conteúdos de qualidade que o informem sobre o agronegócio. Isso vai gerar uma mudança importante, mas ao longo do tempo, não é algo rápido. E tem uma camada que não vai mudar, porque a crença é ideológica. Então, a gente precisa, enquanto jornalistas e comunicadores, fazer a nossa parte, que é produzir conteúdos de qualidade que possam ser acessados ao longo do tempo. É um processo e um trabalho bem de formiguinha, dia após dia, só por hoje mais um pouquinho. Daqui uma década, a gente volta a conversar. Eu acho que as coisas já estarão diferentes. Muito bom, Kellen Severo. Mais uma vez te agradeço, muito obrigado pelo tempo, pelo bate-papo, pela franqueza, pela sinceridade nas respostas. Não seria diferente, eu tinha certeza disso.
E reafirmo aqui a minha admiração por você, o meu prazer de ser teu amigo, estar aí no hall das pessoas que mandam mensagem para você e você retorna. Te agradeço mesmo e te parabenizo mais uma vez por todo o trabalho, por toda a história que você tem construído, e eu sei que vem muita coisa boa pela frente. Parabéns e obrigado. A nós, né? Obrigada a você, Patrone. Muito, muito, muito bacana esse espaço, ouvir você conversando com profissionais muito legais, assim, de uma maneira muito leve, descontraída. Te agradeço demais pela oportunidade, agradeço pelo convite, e é um privilégio ter a sua amizade, é um privilégio te acompanhar, ver a sua família, ver o seu desenvolvimento profissional, ver as novas conquistas que você está alcançando. Isso também me anima, isso também me energiza, e que a gente possa seguir ao longo das nossas vidas aplaudindo e torcendo um pelo outro. Sucesso, saúde e desfrute dos seus 40, hein? Vamos em frente. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.